Olá, pessoal. Vou iniciar aí mais uma aula aí, certo? Essa é a aula aí de número 8, né? Só um minutinho. Essa aula de número 8, da aula de refrigeração e climatização comercial, ok? Vou compartilhar a tela aqui, pessoal. Bom, hoje eu vou abordar, pessoal, sobre a parte de... vou falar sobre a parte de recolhimento, né, do fluido refrigerante, falar dos procedimentos aí, né? O recolhimento, a limpeza, né, e a recarga do fluido, né? Então, os procedimentos básicos aí, independente de qual, se é da área de climatização, né, uma refrigeração simples, ou se é, por exemplo, um sistema mais robusto ali, uma câmara fria, ou sistema maior aí, né? Bom, é, vamos falar sobre a detecção de fugas, né? Vazamento, né? Ah, por exemplo, a gente pode ver a existência de fuga por meio da presença de óleo, né? Então, utiliza-se um óleo aí, né? É, e sempre a regra de ouro, né? Não utilizar, pessoal, em hipótese no oxigênio. Se for utilizar algum gás para fazer detecção de fuga, utilize o nitrogênio. O oxigênio, a gente sabe que ele é reativo. Qualquer fagulha ali, sabe que o oxigênio, na presença de uma fagulha, gera combustão. Isso pode dar o colapso no sistema. Então, evitar, não nem evitar, não utilizar, terminantemente proibido. Não utilize nenhum, não só oxigênio, mas qualquer gás reativo. Nitrogênio é um gás inerte, então utiliza o nitrogênio, certo? Então, pessoal, a gente pode também utilizar, né, para detectar fugas, tem alguns aparelhos próprios, né? Então, a gente tem sensores, né? Alguns aparelhos que fazem uma diferencial de pressão, né, entre um ponto e outro. Então, se tem diferencial de um ponto para o outro, em tese você tem algum problema, ou uma tubulação que está entupida, ou um vazamento, né? Ou seja, a vazão não está igual, então você consegue detectar essas fugas. Bom, e quais são aí as principais causas, né? Causa para essa fuga no sistema de climatização? Então, primeiro, é selecionar inadequadamente os materiais, que quase não sai aí. Então, você utilizar materiais incompatíveis, né? Mangueiras flexíveis, acarreta, né? Fuga do refrigerante. O outro é a controle de qualidade deficiente. Então, você utilizar materiais de baixa qualidade, ou seja, você utilizar aí, materiais assim, muito baratos, né, muito baixo custo, de qualidade duvidosa, também pode gerar fugas de refrigerantes, né, ainda mais quando submetidos a mudanças, né, muito bruscas de pressão e temperatura e também a própria vibração ali do compressor ou do equipamento mal colocado ali, mal encaixado, gera essas vibrações. As vibrações, por sua vez, pode gerar isso, né? E outros são os danos acidentais, né? Então, todo sistema pressurizado tem que apresentar um dispositivo de proteção para evitar o que? Acidentes, né? Então, esses sistemas pressurizados têm que ter ali um dispositivo de proteção contra sobrepressão, né? De sobrecarga por exemplo, elétrica, né? Com qualquer coisa de temperatura também, né? Todos esses sistemas aí tem que ter esse dispositivo para evitar, né, uma sobrecarga que pode então danificar o equipamento e gerar fugas também. Bom, então os casos mais comuns de fuga dos refrigerantes no sistema é a vibração, mudança de temperatura e pressão, né? A característica, né? Então a gente sabe que o compressor é um motor, né, e tem um ventilador também que vai gerar uma vibração. Isso é normal, né? Natural. E o próprio sistema, ele mexe com mudanças de temperatura e fase, né? Então, para mudar a temperatura e fase, eu tenho que manipular a temperatura e pressão. Isso está no sistema de refrigerante. Então, tem que verificar essa questão da fuga de refrigerante. Bom, os locais mais críticos, né, para ter fuga, então, são nas junções, né? Então, conexões, flanges, enfim, qualquer um desses lugares aí, né, tem maior chance de ter fuga de refrigerante.
Bom, para evitar, né, claro, isso não tem como ser eliminado 100%. Essa fuga vai ter. Então, para tentar minimizar o máximo possível desse efeito, a gente utiliza o flangeamento, né? Quando a gente utiliza ali um albocinador ali, né, e faz uma flange para poder ter um melhor encaixe, para evitar, por exemplo, ter algum ponto de um possível vazamento e fuga do gás. Então, aí a gente pode ter então para o tubo recém-cortado, pode ser para o tubo depois de esquadrejado com uma linha ou ele limado, né? Escariado e pronto para bolsinar. Então, cada um vai ter uma forma aí de fazer a abolsinação, né? Bom, sobre a umidade do ácido, né, pessoal? Então, a umidade, ela pode ser visível ou invisível, né? A visível é aquela que a gente vê ali, uma alta concentração de água, né? Quando a gente vê os condensados ali, né? Já é presença de umidade. Então, aquela ali não é uma água em si, é uma umidade que condensou, né? Só que no sistema ela é pouco usual. E a umidade invisível, vamos dizer assim, essa é a mais perigosa, porque ela está em concentração baixa, logo você não vê a olho nu. É aquela que está no ambiente, não tem como você olhar. Então, quando a gente fala ali, bom, o ar está com 100% de umidade, você não consegue ver essa umidade no ar. É muito difícil, assim, a não ser que você venha em algum ponto específico, por exemplo, condensa e realmente está com presença de umidade. Mas, assim, a olho nu a gente não consegue verificar, né? E essa, e essa umidade que é o problema, né? Que ela gera que não pode ter em hipótese nenhuma. Por quê? Essa umidade, como a gente está lidando ali com fluido refrigerante, a pressão e temperatura, se for temperatura baixa e essa umidade presente, pode gerar gelo. Formar esse gelo dentro o gelo até fora, dependendo ali, né? Se não tiver, tiver a proteção térmica, aquele gelo ali fora, até que não tem problema. Ele lá dentro. Lá dentro, ainda mais que a tubulação se for fina, ainda mais passando nas serpentinas do evaporador e do condensador, isso gera um problema, né? Então, aumenta essa restrição e pode, né, não, e o aparelho não trabalha da forma eficiente. Um outro problema da umidade é o fluxo refrigerante intermitente, ou seja, em vez de ter aquele fluxo contínuo do refrigerante passando no evaporador, vai ter hora evaporador, hora fluido refrigerante, hora umidade. E isso então gera como se fosse picos de ou hora fluxo, ou é, hora fluido, hora umidade. Então isso vai causar perda de desempenho. A outra é a reação química com o refrigerante. Então, meu fluido refrigerante, alguns pode ter afinidade com a água ali, com a umidade. Ou seja, tem aquela característica higroscópica, né, que é de atrair umidade, né, de absorver umidade, né? Isso também pode ser prejudicial para o sistema. A outra é a degradação do líquido lubrificante. Então, essa umidade, ao entrar junto com o fluido refrigerante no compressor, então já é um problema, porque a gente sabe que no compressor o fluido tem que entrar totalmente em vapor, e vapor superaquecido. E se por algum momento essa água entra ali, você já vai estar sobrecarregando seu compressor e ele ainda pode estar misturando a óleo. Misturou no óleo, seu óleo vai perder toda a sua característica de lubrificante. Então você vai reduzir a vida útil, prejudica também a lubrificação. E também a gente sabe que água, né, ele é um fator de corrosão. Ele tem um fator de oxidação ali. Pode corroer principalmente os componentes do sistema, aqueles mais vitais, mais críticos, que é o compressor e os trocadores de calor, né, que é evaporador e condensador. Então, a maneira mais eficaz de eliminar a umidade do sistema é usar uma bomba de alto vácuo. Para eliminar essa umidade, né, então tem que ser um nível de evacuação de 1 milibar absoluto, ou 100 pascal. Esse vácuo tem que ser mantido por 30 minutos para garantir mesmo a remoção total de umidade. E aí, pessoal, vocês vão ver alguns sintomas que indicam que tem presença de umidade no sistema. Então, ele afeta o óleo e causa mau funcionamento do compressor. Você pode ouvir, né, o compressor já tendo um ruído anormal, atípico, né, de um funcionamento normal. A umidade forma gelo, então bloqueia o fluxo até o evaporador, principalmente nas restrições, ou seja, nas expansões ali, hora que expande, hora que contrai, principalmente no capilar, né? O capilar é mais crítico ainda.
É o descongelamento completo do sistema com retorno do equipamento, então após algum tempo, até formar gelo novamente no dispositivo de expansão do refrigerante e uma redução drástica da pressão de sucção no manômetro de baixo. Então, ele entra em vácuo após uns horas de funcionamento, retorna à pressão de operação após um certo período de tempo, né? Que isso vai gerando essa variação de pressão. Bom, então, para melhorar o desempenho no processo de retirada de umidade, o que é recomendado? Aquecer os componentes, né? Então, até uma temperatura de 49 graus Celsius, até enquanto se efetua o vácuo, para retirar toda a umidade. Então, precisa de uma temperatura ótima de operação para gerar esse vácuo. Então, esses componentes têm que estar aquecidos com ar quente, lâmpadas de calor ou dentro de uma estufa. Nunca utilizar, jamais utilizar fogo, né? Que você vai estar dilatando, você pode estar fragilizando o material ali, né? Principalmente as tubulações. E para efetuar o vácuo também, você vai utilizar uma bomba de vácuo. Além da bomba de vácuo, né? A gente vai precisar de um vacuômetro, né? Para medir um conjunto manifold, né? Bom, e antes de se evacuar o sistema da umidade, a gente pressuriza o sistema, né? Então, primeiro a gente pressuriza ali para ver se não tem fuga, né? Como falei, nunca utilizar oxigênio, sempre nitrogênio e utilizar água e sabão, né? Para aplicar fora, né? Igual a gente faz ali para testar o gás de cozinha, né? Ver se está vazando ali pela válvula ou não. Então, como fazer isso de forma segura? Então, utilizar os equipamentos, né? Luva, óculos, né? Principalmente as luvas, os óculos, né? Quando estiver trabalhando no sistema de climatização. Verificar também e garantir que o local, né, onde está trabalhando é ventilado, né, para não ter, então, a inalação, né, acidental de vapor de refrigerante, caso tenha uma suspeita de fuga, né, para justamente evitar um acidente, porque na maioria dos casos são tóxicos, né. Claro, o mais crítico deles é a amônia, né? A amônia a gente sabe ali que se respirar, não tem, ele é inodoro, né? Então você tem um risco de respirar ali a amônia e, ó, e não falecer. E sempre fazer de forma cautelosa e segura, né? Não fumar enquanto se trabalha com esses refrigerantes, né? Eles aí são tóxicos, são também inflamáveis, né? Bom, ler, né, pessoal, e preferência portar as planilhas de dados sobre segurança de materiais de todos os compostos, né, que provavelmente terá contato, os quais podem ser obtidos com fornecedores de fluidos refrigerantes e lubrificantes. Nunca utilizar oxigênio, né, como eu falei. É, é, Nunca assegurar que o equipamento está desconectado, né, da fonte de energia elétrica. Não misturar os fluidos refrigerantes diferentes de um sistema ou cilindro, né, porque isso só alguns casos aí já tem os gases que já são misturados ali, são chamadas misturas azeotrópicas e não azeotrópicas, então já são misturadas por fábrica, né? Então, se elas já são enchidas em botijões ali já específicos, então, né, não misturar. Garantir que o sistema está seco e limpo e não utilizar os equipamentos elétricos próximos, né, com líquidos inflamáveis abertos. Bom, caso então tenha uma detecção de fuga e a tubulação ali necessitar, você vai ter que fazer então um processo de solda, né? Que é unir, né? Fazer uma união ali entre a tubulação. Você, você pode utilizar ali o oxigás e também o false copper, né? Que é os dois tipos de solda aí, é os métodos de solda mais comum para essa área aí, né? Então, quando se vai fazer uma solda, primeiro, uma limpeza interna dos tubos, né? Porque no processo de solda gera aquela escória, gera ali partículas sólidas ali que não pode estar dentro. Então, o meu tubo tem que estar totalmente limpo ali. Bom, atentar também, né, para não ter resíduo de combustão, né? Então, eu falei resíduos sólidos ali ou até gases. Atentar para as recomendações do sistema de refrigeração quanto ao procedimento, então, de soldagem ou brasagem, né?
É, pressurização, pessoal,
Bom, pessoal, vamos lá. Continuando aqui, deixa eu novamente compartilhar. Então, vamos lá, onde eu estava aqui, na parte da pressurização, certo? Bom, então nessa parte da pressurização é quando eu vou então fazer a limpeza com nitrogênio. Então, é uma limpeza para retirar a umidade e também particulados sólidos, né? Vou deixar então livre de qualquer tipo de impureza dentro do meu sistema, né? Além disso, ele serve para verificar vazamentos, né? Então, a primeira coisa que faz ali é aplicar o nitrogênio a uma pressão de 45 psi ou 3 kg-força por centímetro quadrado. Eu vou aplicar essa pressão aí por 5 minutos e verificar, né, se a pressão ela continua constante. Se ela diminuiu, eu vou localizar o vazamento, fazer os procedimentos, se for uma solda ou um flangeado, né, vou refazer a flange e reiniciar o processo. Bom, o outro passo é eu vou elevar a pressão com nitrogênio até a pressão de 220 psi ou 15 kg-força. Também vou aguardar por 5 minutos e verificar se a pressão não diminui. Pressão diminuiu, localizar o vazamento, solucionar o problema, reiniciar o processo. Agora eu vou aumentar mais ainda, eu vou adicionar um nitrogênio até uma pressão atingir 588 PSI ou 40 kg-força por centímetro quadrado. E fechar a tubulação. Agora, essa é a diferença. Vou fechar a tubulação e vou verificar a resistência mecânica das soldas, para fazer uma espécie de resistência mesmo. Isso não faz vazamento, principalmente nessas partes críticas, que é as uniões, né? E a solda é aquelas uniões que não são permanentes, né? Como os flanges e outras aí. E assim, a gente sabe que é difícil, pessoal. Na prática, acaba que não é viável, né? Por exemplo, o ideal, o que que é fazer? Você pressurizar isso por 24 horas. Isso é para quê? Para determinar microvazamentos. A gente sabe que isso é difícil, pessoal. Então, você coloca ali por umas horas ali. Não é o ideal, sim, mas quanto mais próximo ali de umas horas para você achar esse microvazamento, é melhor. Então, achou, diminuiu, né? Devido a esses microvazamentos, a pressão localiza, soluciona o problema, reinicia o processo. Depois, vou registrar a temperatura ambiente quando terminar o processo de pressurização. Então, terminei de pressurizar, registra a temperatura, né? Visando a comparação com a temperatura ambiente, então, naquelas 24 horas depois, procedendo com a correção da pressão, né? A gente sabe que o gás, né, tem essa alteração, né? A gente sabe que a pressão varia com a temperatura, ainda mais um gás, né? Então, isso pode dar uma impressão errônea de vazamento, porém não é. É uma questão só de correção mesmo, que a gente sabe que, por exemplo, você está submetendo um gás ali, uma pressão, por 24 horas, ele vai ter alterações ali no seu estado, né? Seu estado de temperatura e pressão. Isso pode dar uma leitura errada, principalmente da pressão, e dar uma impressão que tem um vazamento. Então, você faz uma falsa leitura aí. Bom, aí o outro processo, pessoal, retirei ali, eu vou fazer o vácuo, que é o quê? Para retirar ou diminuir tirar a umidade interna, né, que é fazer a desidratação e tirar os chamados gases incondensáveis, né? Então é aquele gás que não condensa. O único gás que tem que estar ali é o refrigerante para poder fazer a mudança de estado, né? A gente sempre tem gás ali que, dependendo da temperatura e pressão, ele é incondensável, ele não condensa. Aí ele misturado com fluido refrigerante, você atrapalha todo o funcionamento e a dinâmica ali, né, a eficácia do seu aparelho. Então, o que você vai fazer? Você vai testar a bomba de alto vácuo e interligar o vácuo em refrigerante sendo realizado por dois ensaios. Então, primeiro, você vai ensaiar da bomba de vácuo para atingir a pressão mínima de 0,001 milibar e ensaio das interligações de vácuo e carga de refrigerante, onde você vai atingir pressão mínima de 0,002 milibar por 5 minutos, sem a bomba de vácuo. Caso não seja atingido esse vácuo em 5 minutos, então o óleo da bomba tem que ser substituído e um novo teste tem que ser executado, onde você registra a substituição do óleo na ficha de manutenção, né? Então, toda e qualquer mudança, fazer isso no histórico, num prontuário.
confirmar se a instalação do manifold de 5 pontos e a posição dos registros estão corretas, inclusive com um vacuômetro entre as válvulas de bloqueio 4 e 5, conforme esse esquema aí, né? Então, dentro aí do vácuo, a gente tem o circuito de alta pressão, né? A gente tem o de baixa pressão, o cilindro de oxigênio, a bomba de vácuo e o cilindro de gás refrigerante, né? Então, são os três componentes básicos que a gente tem que ter aí. Bom, para o vácuo, então, você tem que criar um vácuo no circuito frigorífico até 4.500 micrômetros de mercúrio e quebrá-lo com nitrogênio, ou seja, você quebra esse vácuo com nitrogênio até 7 psi, ou meio quilograma força por centímetro quadrado. Aí você repete a operação mais uma vez e tomando cuidado ao bloquear o vacuômetro, já que o dispositivo não pode ser pressurizado, porque trabalha com vácuo, pressurizar você danifica ele. Então você vai promover um vácuo até 1.500 micrômetros de mercúrio, permanecendo a bomba então funcionando por 3 horas, né? Então tem que deixar por esse tempo mesmo sem interrupção. Fez as 3 horas de operação, atingiu os 1.500 micrômetros de mercúrio, você fecha a válvula 4 da bomba de vácuo e desliga. Então a pressão não pode ultrapassar 3.000 micrômetros de mercúrio em 5 minutos. Então, a perda de pressão entre a tubulação e a bomba de vácuo é elevada, né, por causa das mangueiras e conexões, podendo ser superior a 1.000 micrômetros de mercúrio. Então, de modo que esse aumento de pressão nem sempre é sinal de vazamento. Então, pode ocorrer também por causa da equalização de pressão, a forma que o sistema tem de igualar as pressões aí. No caso do vácuo ser mantido e aprovado, você vai bloquear então a bomba de vácuo e vai deixar fechados os registros 4 e 5. Esse daqui, né, o vácuo eletrônico manômetro de alta. E além disso, você tem que registrar o valor do vácuo atingido, data e horário no protocolo de teste, né? Então, todo aparelho tem seu protocolo de teste. Então, você tem que registrar esse valor do vácuo no atingido, data e horário. Recomenda-se, como falei, é igual que da outra etapa ali. Você não precisa aplicar por 24 horas, né? Tem que ser um tempo ali mais ou menos razoável, onde você mede novamente o vácuo. Estando aprovado ou não, se a pressão final não ultrapassar os 3.000 milímetros ou micrômetros de mercúrio, registre o valor do vácuo, a data e a hora no protocolo de teste. Libera o equipamento para carga de refrigerante. Além disso, eu quebro o vácuo e inicio a carga de fluido frigorífico, mantendo todas as mangueiras conectadas. Então, de forma que eu minimizo a possibilidade de entrada de ar. Então, fiz o vácuo, o próximo passo, então, é fazer a recarga, né? Fazer o carregamento de refrigerante. Fazer a recarga, caso seja o caso, ou fazer uma carga pela primeira vez, se eu estiver fazendo uma instalação de um sistema pela primeira vez, né? Então, no caso do condicionador de ar ser fornecido de fábrica com a carga de fluido frigorífico, aí já vai, então, essa carga vai estar dentro da unidade condensadora, né? Então, a carga que você vai colocar a mais vai ser somente o necessário, né, em função das tubulações que vão interligar. Então, só aquele pedaço ali que é necessário para poder interligar a evaporadora da condensadora. O fabricante vai recomendar, por exemplo, se você utilizar já aí a cada tantos metros a mais de tubulação, aí você acrescenta aquela quantidade de massa a mais de fluido refrigerante. Isso então vai ser de acordo com o fabricante qual é o fluido em questão, né? Cada fluido vai ter uma carga ali a ser adicionada. Então a gente coloca a carga do fluido refrigerante numa balança, justamente para saber o tanto que a gente está adicionando ali, né? Porque é a melhor forma, né? Então, por exemplo, uma carga X, né? À medida que você vai retirando, vai diminuindo a carga. Então você vai fazendo uma subtração, ao contrário, né? Ao contrário que quando você aumenta a massa, aumenta ali a carga, você aumenta o peso, ao que é o contrário. Você está retirando, então você está deixando mais leve ali o bujão de gás refrigerante. E a garrafa de refrigerante tem que estar conectada desde o início do vácuo, ou seja, não pode ser inserida depois, tem que ser sempre depois do início, sempre, né, conectado. Caso seja necessário trocar a garrafa, né, então um novo vácuo você tem que realizar. Para que esse vácuo? Para evitar de inserir, né, algum partícula, alguma sujeira ou umidade
no sistema. Então você vai conectar a mangueira da garrafa de refrigerante, vão manter fechadas as válvulas de bloqueio da linha de líquido de sucção da unidade condensadora, pois ela está carregada de refrigerante. Então, quando você compra pela primeira vez ali, a carga de refrigerante está toda na unidade condensadora. A evaporadora, ela tá selada sem nada. Então, você tem que fazer a ligação para poder jogar esse gás refrigerante para a evaporadora. Feito isso, então, a gente fecha as válvulas, né? O vacômetro 5, o bloqueio da mangueira de baixa pressão 7 e a mangueira do ponto de carga 9, que está indicado aí, né? Mantendo abertas as válvulas do manifold, né? Do refrigerante 3, da mangueira de alta, do bloqueio da mangueira de alta e a conexão de serviço, né? Da linha de líquido. A gente abre a válvula, então, 3A da garrafa de refrigerante somente após ter confirmado o vácuo, né? Fez o vácuo, confirmou o vácuo, agora sim se abre a válvula do refrigerante. Nunca purgar. O que que é purgar, pessoal? É tirar a umidade. Nunca purgar essa mangueira com refrigerante, porque essa não jamais deve misturar a umidade com o gás refrigerante. O ar existente no trecho de mangueira 3 e 3A, igual aqui, ó, foi previamente evacuado durante a abertura da válvula 3, no processo então de geração de vácuo do sistema. Então, a carga de refrigerante adicional ela vai ser então introduzida no sistema. Esse processo então pode ser iniciado após a carga adicional de fluido, processo de testes, operação do sistema, colocando em funcionamento então as unidades. Então, fiz a carga, né? Então agora pode ser iniciado com a carga. Fiz ali o vácuo, agora sim eu posso adicionar essa carga adicional de fluido, né? Onde eu vou proceder com os testes de operação do sistema. Bom, os equipamentos que operam com válvula de expansão termostática, então ela tem a carga de fluido frigorífico refrigerada pelo subresfriamento, né, da linha de líquido. Que esse subresfriamento ele orbita entre 5 e 10 graus, e de superaquecimento na linha de sucção, que vai variar entre 8 e 12 graus. Isso vai variar então de fabricante para fabricante. Um vai estipular 8 de um, 5 do outro, né? Outro vai estipular 12 de um, 10 do outro, né? Então, vai depender do fabricante. Já as unidades que têm o tubo capilar, né, que é uma tubulação bem fininha, né, espessura bem fina, ou orifício, então tem que remover toda a carga de refrigerante e efetuar uma nova carga por peso, né, para ter uma questão da compensação aí. As unidades do VRF, né, pela questão da automação, eles vão ter uma alta análise que indica se a carga de refrigerante está completa. Já que a carga é variável, ele vai ter que ter uma forma de verificar se realmente está completo ou não. E aí eu vou completar seguindo as recomendações do próprio equipamento, né? Então, o meu fabricante vai determinar isso aí. Bom, sobre a recuperação e contenção dos gases refrigerantes, pessoal, então, por exemplo, fazer a recuperação e a contenção, né, é a retirada do fluido e armazenar no recipiente, né? Você, por exemplo, vai recolher um fluido, por exemplo, que já está em desuso ou está proibido por lei, como no caso ali o R12 ou o R22, né? E a primeira coisa que tem que fazer é ler as informações que é referente à segurança, né? Nunca trabalhar com local com risco de explosão, né? Porque todo fluido sob pressão é perigoso. Por mais que seja inerte, ele sempre está sujeito a uma explosão, mas se ele tiver alta pressão, né? E sempre está arejado, e principalmente lugares que geram fagulhas, como por exemplo áreas de solda, e também áreas de corte, enfim, qualquer coisa que gera fagulha e está isolado, né? E, e sempre limpa, né? Usar somente cilindros aprovados, ou seja, não fazer esse armazenamento em qualquer recipiente, tem que ser o próprio para essa parte mesmo de fluido refrigerante. Não ceder à pressão de trabalho, né? É, com relação ao volume, né? Como é gás refrigerante, o gás ele expande, né? Então, nunca ocupar 100% do volume, porque 100% você vai estar dando uma sobrepressão. E a gente sabe que qualquer variação, por exemplo, na temperatura, você vai então exceder a pressão, o que pode acontecer? Você pode explodir, né? Se o cilindro principalmente estiver sobrecarregado. Então, o recomendado é 75% do volume. Encheu 75%, para. Todo fluido que está sob pressão tem essa segurança, essa regra de segurança.
O botijão de gás também não é diferente. O botijão de gás ele não é todo cheio, fica só uma parte ali, né? Para não ter problema com, por exemplo, a explosão, né? A gente sabe que gás, né, ele está sujeito, né, ele varia muito seu volume devido principalmente à presença de temperatura, sua expansão, né? Bom, para recolher o óleo lubrificante, aqui a gente tem que detalhar qual é o compressor, né? É aqueles compressores que são abertos, né? Aqueles não herméticos, né? Que a gente consegue, então, desmontá-lo e fazer as devidas alterações, as devidas manutenções. Bom, aqueles fechados, os herméticos, a gente não consegue abrir para poder fazer manutenção. Ele já tem uma vida útil determinada, né? Principalmente com relação ao óleo ali e seus componentes mecânicos. Então, esse aí a gente não tem como fazer um recolhimento de óleo lubrificante, não tem como, né? Você troca ele todo, não tem jeito, porque ele é hermético, é fechado, você não consegue operar ele. Então, vale para principalmente esses compressores maiores e que precisam de manutenção, né? Principalmente manutenção preventiva, como no caso aí, fazer a troca do óleo lubrificante. Então, para recolher o óleo aí do compressor, eu vou precisar do manifold, da bomba de vácuo, um termômetro, jogos de chave em alho estrela combinada, um recipiente, né, para poder colocar esse óleo, uma lata, um balde, etc. Ou um pano e um pano ou estopa também para fazer uma limpeza externa, né, fazer uma limpeza ali do compressor e equipamento. Nunca fazer essa limpeza com um pano no interior, né, também, em hipótese nenhuma, fazer a limpeza utilizando pano ou qualquer outro tipo de tecido. Com isso, então, eu tenho um procedimento de recolhimento. Então, eu vou instalar o manifold, né, nas válvulas de serviço correspondente, onde ele deve ser instalado. Fechar a válvula de serviço, né, correspondente então à sucção, vai manter a válvula de descarga do compressor aberta. Vou manter esse compressor funcionando até uma pressão de sucção atingir 2 psi. Vou aguardar alguns minutos, verificando se ocorre então uma elevação na pressão de baixa. Caso ocorra essa elevação na pressão de baixa, então vou repetir até que a pressão se mantenha estabilizada, né? Que a gente tem que atingir aquela pressão que é que é pelo fabricante, né? Se a gente pensar, vamos diminuir mais a pressão, que a diferença vai aumentar a eficiência, não é assim. Aumentar ou diminuir pressão não quer dizer que você vai melhorar o seu coeficiente termodinâmico, né? O seu COP, né? Seu coeficiente de performance do seu sistema. Não funciona dessa forma aí. Desligar a resistência do cárter do compressor, que tem resistência para o aquecimento do óleo, né? Então, dependendo de onde eu preciso, onde o meu óleo vai ter mudança de fase, né? Então, ele vai ter que ter essa resistência para poder, essa resistência para manter o óleo na sua condição ali, né? Do fluido, no seu estado, né? E caso seja necessário substituir, qual é o passo a passo? Então, primeiro, vou despressurizar o cárter do compressor, então, onde eu vou abrir os registros de baixa e de alta do manifold, né? Certificar de que o cárter foi completamente despressurizado, né? Ao manipular, então, totalmente despressurizado. Vou preparar o recipiente para armazenar o lubrificante a ser drenado. Então, eu vou arrumar um recipiente para descartar esse óleo. Vou remover o bujão de dreno do óleo. Então, é importante que se tenha atenção no sentido, né? A gente sabe que como está sob pressão, se a gente deformar muito ali, você pode estar gerando problema, né? Então, ali já não você dá um torque errado, ou girar errado, ou forçar de forma errada ali, você vai danificar. Você vai danificar o cárter e aí seu compressor não trabalha com a mesma eficiência, ele vai dar problema. Descartar o lubrificante de forma adequada, né? Então nunca fazer aquele descarte como se fosse um sistema de água ali, faça o descarte para a destinação de produtos químicos. Recolocar o bujão do dreno do óleo no cárter, verificar os óleos recomendados, né? Então substituir por aquele que o fabricante determina. Adaptar, né, no local de enchimento do óleo uma mangueira para abastecer com óleo novo, mantendo a extremidade oposta àquela conectada no bocal, né, imersa no recipiente com óleo novo. Criar vácuo no compressor, né, então para isso você vai utilizar uma bomba de vácuo, você vai conectar no manifold. Não abrir as válvulas de serviço ainda.
Depois, monitorar a pressão no interior do compressor, devendo chegar a pressão de zero, né? Então, não recomendo não fazer o vácuo, né? Só zerar mesmo. O óleo novo, então, começará a fluir para o interior do cárter. Retirar a mangueira do interior do recipiente e desligar a bomba de vácuo. Para recolher o fluido refrigerante, então, tem que utilizar o manifold instalando na linha de sucção. O procedimento, então, consiste basicamente em esvaziar a tubulação de fluido refrigerante e o evaporador do sistema. Então, de modo a criar vácuo na tubulação e armazenar o fluido no interior do condensador. Então, para recolher o fluido refrigerante, né, caso haja necessidade, por exemplo, para retirar um fluido que já não esteja mais em uso, para fazer uma substituição ou chamado retrofit, né? Então, o que eu tenho que fazer? Fechar a válvula referente à alimentação de líquido, né, instalada na saída da unidade condensadora. Isso aí vai utilizar a chave Allen, né? Fechou a válvula, então a pressão na linha de sucção vai reduzir, né? Então, essa pressão vai estar acompanhada pelo manifold. Então, tudo isso é monitorado pelo manifold, né? Conectado na linha de sucção do compressor. Após o vácuo atingir a linha de sucção, você fecha a válvula de retorno da evaporadora, localizada na base da unidade condensadora. Então, tudo isso aí, pessoal, é lá na condensadora. Tudo isso é feito lá na base da condensadora, onde você desliga o compressor para que o fluido seja mantido no interior da unidade, como se fosse você isolar ali o seu sistema, deixar tudo dentro da condensadora. Certo? Então, isso faz o recolhimento do fluido refrigerante. O outro aí é o diagnóstico, né? A gente sabe que o sistema de refrigeração, você tem a parte mecânica, onde faz a troca de calor, né? O compressor comprime então o gás, né? Ele é alta pressão, onde vai variar de alta pressão, vapor superaquecido, palito comprimido, baixa pressão. Então, isso vai fazendo essa troca de calor, vai alterando o seu estado, né? E o compressor, né? Um compressor mecânico que comprime o fluido a alta pressão. Bom, para fazer esse acionamento mecânico, eu preciso de uma fonte de energia. Isso, então, eu faço eletricamente. Então, eu preciso de energia elétrica para acionar meu compressor, e os aparelhos modernos também têm algum nível de automação. Então, vão utilizar os componentes elétricos e eletroeletrônicos, né? Então, para ter um bom entendimento, né, eu preciso fazer um diagnóstico dos problemas na parte elétrica, né? Então, isso tem que ser feito com uma abordagem lógica, né? Então, tem que reconhecer de maneira clara o mecanismo de funcionamento, né? Como funciona eletricamente o acionamento, né? A presença de sensores, como esses sensores trabalham, qual é a função de cada um, sensores, as válvulas, né? As válvulas que são termostáticas aí, que têm um acionamento por sensor, né? Então, a gente tem que ter um bom conhecimento dessa parte elétrica. Então, eliminar as falhas, identificar as funções que estão em operação, né? E o que se encontra inoperante, né? Então, verificar a tensão, verificar se a corrente é aquela mesmo, né? Então, se meu compressor está operando dentro do parâmetro de tensão e corrente dentro do especificado, né? Verificar se um componente ou função conectado paralelo tem falha, verificar se houve algum tipo de problema na fonte de energia, né? Então, se funciona em paralelo, opa, os dois têm que estar no mesmo nível de tensão. Tá com tensão diferente, pode ser algum problema no condutor, pode ser algum problema ali no meu sensor ou aqui, um dos dois ali que tem funcionamento semelhante, né? E que estão à mesma tensão. Se o equipamento em manutenção apresentar placas eletrônicas, não, então não substituir, né? Então, por exemplo, o VRF tem uma eletrônica muito grande, uma eletrônica embarcada muito grande, né? Então, por exemplo, são placas caras. Então, se você for pesquisar uma placa, por exemplo, de um Midea ou de um LG, ali é 48 mil, 50 mil reais. Dependendo dependendo do problema, substituir ali um capacitor, ou refazer ali uma solda, ou refazer o circuito ali, né? A trilha sai mais em conta, né? Então, por exemplo, ao invés de você gastar 50 mil, você pode gastar 5 mil, né? Ou seja, 10% do valor da placa, por uma coisa que pode ser relativamente simples. Claro, é igualmente difícil você achar também, por exemplo, um profissional com gabarito para lidar, por exemplo, com um VRF. Até porque
ainda é uma tecnologia recente. Ela agora, vamos dizer assim, está começando a ter uma queda de preço, porque agora ela está começando a ser produzida mais de forma em volume maior, né? Vamos dizer assim, uma produção em massa. Por ser uma tecnologia nova, o que que acontece, né? É um produto extremamente caro, né? Vamos dizer assim, ainda testado, então geralmente são os lugares ali que pessoa, um lugar, né? Uma empresa ou o cliente ter a condição de comprar esse sistema. Hoje não, hoje está tendendo a, ter a baratear, apesar de que ainda está num preço alto, mas à medida que o tempo passa, né, vai melhorando essa questão do preço. Então, por exemplo, se a placa, por exemplo, o sistema, né, o próprio sistema interno, por exemplo, o VRF ele tem uma lista de erros lá. No momento que você baixar um manual aí, qualquer um de um VRF, pode ser uma ideia mesmo, um Eugene, você vai ver lá, tem a lista de erro. Cada fabricante vai ter uma lista de erro próprio do VRF, por exemplo, o E1, E2, P1, P2. Então, cada um vai ter um erro ali e ele vai dar um norte. Bom, esse aqui é em relação à carga de refrigerante. Um pode falar que é possível vazamento, o outro é problema elétrico, pressão, enfim, cada um ali tem um erro associado, né? Bom, e isso a gente falou dos problemas elétricos. Tem também os problemas relacionados à parte mecânica, que é do ciclo de refrigeração, né? Então a gente tem que identificar qual é o sintoma, né? Que costuma identificar só o sintoma, na verdade, né? E não a causa raiz. Então hoje a gente tem que aplicar aquelas ferramentas, né? Por exemplo, a análise de solução de problema ou outras aí, para analisar, né? Chegar na causa raiz, aquela causa que realmente ali me traz o problema. Porque se eu não solucionar essa causa raiz, o que vai acontecer? O problema vai ficar voltando de forma corriqueira. Aí você vai, troca uma peça aqui, troca aquela outra, talvez peças que nem necessitariam de fazer uma troca, mas você faz de forma equivocada e o problema não soluciona. Você fala, mas eu já gastei, né, pesado ali, em tanto que é componente e o problema não resolveu, é porque você justamente não fez o ataque exato ao problema, ou seja, você não foi na causa raiz do problema. No momento que você atinge o problema ali, a causa raiz, bom, bingo, você tem ali, você vai onde de fato precisa, né, ajustar. E talvez um ajuste mínimo, você soluciona o problema. Mas o que que você fez? Você não analisou corretamente, o que aconteceu? Trocou de forma inapropriada as peças e não solucionou o problema. Você, né, gerou custos indevidos. Então faz trocas desnecessárias. Então, diante do exposto, a gente tem que ter uma abordagem para identificar essa causa raiz. Então, obter informações sobre a operação do equipamento, né? Ou seja, com o manual, né? Então, os parâmetros básicos, né? Parâmetros básicos aí como temperatura, pressão, né? Temperatura na linha de baixo, temperatura na linha de alta, pressão na linha de baixa, pressão na linha de alta, né? Então a gente tem que ter essa noção aí. Fazer uma inspeção visual, né? Muitas vezes um exame visual é o suficiente para achar qualquer diagnóstico ali na parte mecânica. Utilizar os sentidos, né? Então, visão, né? É, olfato aqui, né? Audição para poder ver coisas simples ali que podem ser solucionadas. É, ler os sinais vitais do sistema, né? Então, os parâmetros que também é dado pelo fabricante. Calcular o subresfriamento do líquido e o superaquecimento, quando necessário, né? Bom, já falei aí, né? O subresfriamento, por que que eu preciso subresfriar? Então, eu preciso retirar o máximo de energia, né? O máximo de temperatura do meu fluido refrigerante para ele estar um líquido, vamos dizer assim, bem subresfriado mesmo, bem frio, para ele poder então ter o máximo de eficiência de troca de calor no evaporador, para poder retirar o máximo que eu consigo de calor do ambiente. Então eu preciso, além de resfriar, eu preciso de subresfriar, resfriar o máximo que eu conseguir do meu fluido refrigerante. E o superaquecimento, eu preciso garantir que esse meu fluido, ao entrar no compressor, seja vapor, né? Então tem que ter 100% vapor, né? É garantir que esse meu fluido não tenha nenhum resquício de líquido. Porque líquido no compressor é problema. Pode dar
O compressor não é feito para comprimir líquido, de forma nenhuma, somente vapor. Então eu aqueço, né, deixo, então eu chamo de vapor superaquecido, para garantir que ele esteja na forma de vapor. Além disso, eu posso utilizar um outro artifício, que é o acumulador de líquido, que é para evitar, então, que o líquido vá no compressor, eu tenho um estágio antes dele chegar ao compressor, né? Bom, já estudei as prováveis causas raiz, as causas raiz desse minha falha, então eu vou executar as análises básicas dos sintomas, vou identificar as prováveis causas, vou executar as análises recomendadas pelo fabricante, né? Conforme o manual. Vou analisar os componentes do sistema mediante processo de eliminação. Então, vou fazendo ali um checklist e vou eliminando o problema até chegar naquele que, opa, esse é mais plausível, né? Então, então vai nesses quatro níveis. Primeiro, faço uma observação física, depois analiso os sintomas básicos, depois analiso o diagnóstico do problema do fabricante, né? Ou seja, a partir do manual ali, tem prováveis causas e soluções, e faço análise dos sistemas e dos componentes, né? Então, muitos desses problemas, pessoal, você não precisa ser nenhum doutor expert, não. Claro, a experiência te ajuda bastante, mas o simples uso dos sentidos, você verifica se o sistema está operando, desligado, está com anomalia ou não, né? Então, à medida que você vai tendo experiência com os equipamentos, com as marcas, você vai ver, esse ideia aqui tá, o compressor tá com um barulho diferente. Aí você fala, um ventilador desse alginho aqui tá vibrando muito. Bom, não é normal. Vamos verificar, tem alguma coisa errada. Bom, a tensão naquele da Samsung tá oscilando bastante. E também isso não é normal. Então você vai verificando, né, coisas, né, com simples uso do sentido, você vai vendo ali, né? Bom, um outro processo que a gente tem que fazer no sistema, pessoal, é o chamado teste de de ajuste e balanceamento. Bom, assim, nos pequenos sistemas aqui, né, por exemplo, instalando aparelhos simples, é aquela famoso start do sistema, né? Então você fez todo o procedimento, você vai pôr o sistema para funcionar. Esse aqui vale um pouco mais para os sistemas maiores, para os projetos maiores, né? Então se tem projetos ali de sistemas de refrigeração ali, por exemplo, câmaras frias, né? Que vai ter lugares ali, então com relação, por exemplo, ao isolamento, à ventilação, né? Os ventiladores, os exaustores, né? A distribuição do ar, né? Então é dotado, tem que ver se não está tendo ponto cego, ou seja, se tem lugar onde não está sendo refrigerado, não está gerando ali vamos dizer, pontos de calor ali, pontos que não tem como ser retirado calor. Então tem que ajustar os dutos, as grelhas ali, né? Os difusores para justamente atender às normas vigentes e também conforme o que foi projetado, né? Se não está desviando do projeto. Então, por isso que eu faço esse teste de ajuste e balanceamento. Isso, então, é muito para os grandes projetos, né? Os grandes sistemas aí de refrigeração e também de climatização. Bom, então, para esse teste, eu preciso fazer, então, elaborar o requisito de usuário. Então, vai ter as necessidades, visando reduzir riscos e garantir a qualidade, né, da entrega do meu produto. Então, se eu projetei, né, eu tenho que garantir ali o mínimo daquilo que foi projetado, né, para atender às exigências do cliente, né, e daquilo que de fato, né, está sendo pago para ser feito. Então, com o requisito de usuário, né, é o levantar requisito para iniciar o projeto, né. Iniciei o projeto e com isso eu executo ele, né, executo o projeto. Então, vou incluir os testes de tanquidade dos dutos, né, vou ver se meus dutos estão devidamente blindados, não tem vazamento ali de condensado, né. Se o condensado está caindo para o lado certo, né? Se não está indo para dentro do tubo, mas se estiver voltando para o tubo ali, para a tubulação, né? Para o duto, aí ao invés de estar vindo ar refrigerado, está vindo água também, né? E essa água ali parada também pode gerar mofo, pode dar problema de saúde. Verificar todos esses problemas, está correto, né? Encaixes ali, ajustes. Acompanhar o startup, né, que é o início ali, né, o start e a emissão dos relatórios, para ver se está tudo dentro do especificado, né?
Feito isso, então eu vou testar o desempenho. Então, eu faço teste de estanqueidade dos dutos, vocês estão pressurizados, né, conforme a fabricação e verificação também de vazamento. E agora, de fato, eu executo o teste de ajuste. Então, eu vou fazer ensaios de vazão dos condicionadores, né? Então, vou ver se os evaporadores estão insuflando dentro da vazão correta, se os ventiladores também, né, os exaustores também estão dentro das especificações de vazão corretas, né, e a distribuição do ar, né, se realmente está insuflando nas direções corretas, se não está gerando os pontos cegos ali, os pontos de calor que não realmente não está refrigerando corretamente, né, para justamente atender às normas. Bom, então, esse autor também falou que o TAB, né, que é o teste de ajuste e balanceamento, também tem que ser executado nos sistemas com sistema de água gelada, né, que é onde a água é distribuída nos chillers, né, que é os trocadores de calor, nas bombas e nos condicionadores. Aí já é um sistema fechado, né, sistema de bombeamento de água com torre de resfriamento e a troca de calor aí da água com o meio, né. Então, também tem que verificar os parâmetros como temperatura de bulbo seco, umidade relativa, nível de ruídos, né, verificação de estanqueidade, né, se não tem nenhum tipo de vazamento, e estrutura de fixação dos filtros, né, para também atender a questão de qualidade do ar. E também, né, verificar no processo e precificação de instalação, tem os testes de operação e desempenho, a gente alcança o máximo desempenho do sistema e permitir, né, que o teste de ajuste e balanceamento trabalhe de acordo, né, com aquilo que foi relatado em projeto, estabelecido em projeto. E quais são as etapas desse balanceamento, né? Então, primeiro tem que o balanceamento, né, do ajuste do ar, né? Então, vamos supor que eu tenho pontos ali que eu preciso, né? A gente sabe, por exemplo, que áreas maiores ali, vamos pegar uma residência ali, né? Então, por exemplo, uma sala, uma cozinha, eu preciso de a sala, por ter uma área maior, eu preciso de um fluxo maior de ar. Na cozinha, por ter geração de calor, preciso de um tanto mais lá de fluxo de ar. No escritório, menos. No quarto, um tanto X, né? Então, eu preciso fazer o balanceamento dessa distribuição de ar. Então, eu preciso insuflar o tanto de ar correto para atender todas as minhas demandas de ar dentro da minha edificação, né? Então, tem que analisar o projeto e fazer uma inspeção visual, quando os sistemas estiverem 30% e 90% completo, né? Então, a cada etapa realizada, eu vou fazer essa verificação, né? E submeter um relatório, né, um laudo ali para destacar se tiver qualquer problema, né, qualquer anomalia ali do projeto for detectado, né. Então, a partida inicial do sistema tem que ser dado pelo instalador, né, então ele que é responsável ali por todos os ajustes, né, e antes de qualquer teste, vou verificar a rotação, né, e amperagem dos motores de bombas e ventiladores, né, se estiver utilizando um sistema com bombeamento e ventilação, para prevenir danos, né, então verificar se está dentro da tensão correta e da amperagem correta, para não danificar, né? E o balanceamento ele pode ser feito antes de completar o sistema. Entretanto, o balanceamento final tem que ser realizado com todos os sistemas instalados e operando plenamente. E todo o sistema de tubulação tem que ser totalmente preenchido, né? E purgado, né, ou seja, livre de umidade. E todos os filtros serem limpos antes do balanceamento, ou seja, realmente eliminar qualquer problema antes de fato, dar o startup mesmo, né? Como é um sistema grande, como é um sistema grande e robusto, eu preciso, então, estar atento a todos esses pequenos detalhes, né? Então, não é aquele, já vamos ligar aqui, não. Vamos olhar, vamos verificar tudo primeiro. Vamos ver aqui, não, está estanque, as tubulações está tudo certo. ah, Vamos testar um ventilador aqui, operagem ok, tá ok. Vamos ver se tem algum indício de umidade ali, faz algum teste, vê fuga de gás também. Então, se possível, faz uma outra olhada, porque isso aqui é o startup, é quando você vai de fato entregar ali o seu sistema para o cliente. Então, se tiver falha ali com o cliente junto, vai pegar mal para você. Então, tenha, tenha
tudo garantido ali que vai funcionar. Aí, de fato, tá tudo beleza, agora sim você mostra lá para o seu cliente lá, ó, aqui, ó, falando, tá funcionando, beleza. Então, pode iniciar aí o sistema, pode dar o start, né? Pode dar a partida. Então, tem que ler os perfis transversais de velocidade com o tubo de Pitot, né? O tubo de Pitot é onde eu faço medida de velocidade do ar, né? E manômetro para pressão, né? E o manômetro tem que ser calibrado para ver dois pontos indicativos na faixa de pressão, né? Ainda mais se for muito extenso, né? Então, verificação não tem perdas muito alta de pressão, né? Isso pode indicar algum tipo de vazamento, né? Principalmente nos dutos de ventilação. A quantidade total de ar insuflado, né? Então tem que ver se meu ventilador realmente, por exemplo, ele precisa estar tendo um fluxo de 50 metros cúbicos. Aí eu vou ver lá se de fato está em 50 metros cúbicos. Se tiver menos, ajustar. Ou se tiver muito também, ajustar para ser em torno, se não exatamente 50, pelo menos algo que oscila ali numa margem de erro de 2, 3% ali, né? E os ventiladores têm que ser também submetidos às seguintes ações. Então, vazão de todas as saídas de ar dos dutos, meu perfil de velocidade transversal dos dutos principais de insuflação, verificação da vazão de ar em cada sensor de velocidade, né, e de cada caixa vazão de ar variável, a inspeção de todos os rotores e serpentinas, verificação de aberturas de todos os dampers, né, inclusive os corta-fogo, submeter os relatórios de ar de progresso de trabalho de teste de balanceamento, indicando quaisquer áreas de problema. E uma cópia de deficiência, então, deve ser transmitida ao proprietário, além das marcações de regulagens feitas durante o balanceamento do sistema. Bom, e o relatório dos testes realizados de balanceamento tem que ser específico para cada componente testado e submetido à aprovação, ou seja, tem que ser submetido para apreciação do cliente, né? Então, tem que dar o aceite ali, né? Passar o aceite para o cliente. Então, ele também tem que verificar ali. Você mostra o teste e vê, ó, tá tudo certo? Assinou, beleza. É o termo de ciência ali. E os sistemas de ventilação têm que operar pelo período de tempo necessário para realizar, então, os testes de todas as saídas de ar, fazer todos os ajustes necessários nos dampers ou outros, até serem obtidas quantidades de ar requeridas em toda entrada ou saída por meio do sistema. Você pode verificar se de fato, né, por exemplo, principalmente a distribuição de ar está correta. Se é tanto na saída quanto na entrada de ar, né? A questão de renovação, enfim, está tudo dentro do adequado, né? Bom, então cabe ao proprietário, o representante do proprietário, a verificação final. Então, logo após a empresa de balanceamento ter completado e retornado ao proprietário ou representante do proprietário todos os relatórios de dados do teste, com a carta informando que o trabalho está 100% concluído. Então, tudo foi verificado, fez o checklist, está tudo certo, né? Então, tudo dentro do conforme. Aí, então, se isso conclui que o trabalho está 100% realizado. E os testes de desempenho de campo devem ser requeridos pelos proprietários ou representantes, devendo conferir o desempenho e acabamento. Além disso, fazer os ajustes finais dos componentes do sistema. Pontos e áreas para ressecagem devem ser selecionados pelo representante do proprietário. Se por acaso o relatório for rejeitado, né, todos os sistemas devem ser reajustados e testados novamente com um novo relatório de teste, né, ou seja, é, fizeram o relatório, não tem algo que não está conforme, né, ou o próprio cliente verificou isso, então reajustar, né, e testar novamente, fazer com um novo relatório de teste e balanceamento, né, então ajusta ali, ajusta a pressão, ajusta a temperatura, ajusta alguma coisa do compressor ali para trabalhar dentro do especificado. Então, após a aprovação dos testes de campo e dos ajustes, a gente faz testes dos sistemas completos por no mínimo 7 dias, ou seja, aquele startup inicial ali onde você acompanha, né, para ver realmente ele está operando, não diz assim, em regime permanente, né, em condição normal. E pode ser 7 dias ou um combinado pelo cliente, né, combinado ali com o cliente. Não, 15 dias, um mês, não tem problema, você acompanha de perto
né, o cliente vê que tem algum problema, ele faz ali um contato, ó, não está fazendo tal coisa, tal lugar aqui não está climatizando, né? Então, um ponto aqui que está quente, não está climatizando conforme o indicado, né? Então, faz ali um diagnóstico, né? Bom, o outro teste que a gente faz ali, né, o grau de superaquecimento do fluido, né, que é aquele para verificar se o meu fluido ele está superaquecido, ou seja, ele não tem líquido, não tem presença de líquido ali, né, ele está mais do que 100% em estado de vapor, né? Então eu vou identificar a temperatura de saturação correspondente à pressão de evaporação do sistema. Então eu instalo o manifold ali e vejo, né? E também pelas tabelas termodinâmicas. Então, por exemplo, eu vou ver qual que é a temperatura de saturação, por exemplo, do R134A. Eu vejo ali qual é a temperatura para vapor saturado do R134A. Né? Eu vou consultar nas tabelas propriedades termodinâmicas que circula no sistema analisado. Como é que eu faço isso? Posso fazer assim, ó. Tem aqui, ó. Eu tenho esse programa aqui, ó. Então aqui, ó, vou pegar o R134 aqui, ó. Então agora eu vou pegar, vou calcular. Então eu vou colocar aqui, ó, a, vou colocar pressão e título aqui, ó. Então a pressão, sei lá, vou colocar 2,3 e aqui zero, ó. Perdão, é zero, ele tá líquido saturado. Vou colocar como um aqui, ó. Tá vendo? Ó, vapor saturado. Então, ó, nessa temperatura aqui, ó, de 73, ó, 73,74, ele está como vapor saturado. Tá vendo? Tá vendo? Ó, vapor saturado. Certo? Então, 73,74 graus. Eu achei a temperatura de superaquecimento. Achei a temperatura de superaquecimento, eu vou medir a temperatura de saída para verificar essa diferença. Então, vamos lá, supor que 73. Aí eu achei lá 78 graus. Então, vou ver lá, vou fazer um menos o outro e vou achar, então, o superaquecimento. O mesmo para o subresfriamento. Então, primeiro eu acho a temperatura, ele é líquido saturado, né? Vou colocar líquido saturado e vou achar ali, ó. Então, líquido saturado, ó, ele tem uma temperatura X. Ao colocar o termômetro na saída, eu vou achar, vamos supor que eu achei ali é, 10 graus, vamos supor ali. Aí lá no termômetro eu achei 5 graus. Então, meu subresfriamento vai ser o 10 daquilo que é da propriedade termodinâmica do gás, menos os 5 graus. Então, vai ser de 5 graus o subresfriamento. Então, ele vai encontrar. Se tiver menos, ele está. Se coincidir, está saturado. E se tiver essa diferença, ele está subresfriado. Ok? Então é isso aí, pessoal. Vou finalizando aqui por hoje. Caso então tenha alguma dúvida e questionamento, não deixe de procurar, tá bom, pessoal? Então é isso aí. Vou desejar a todos então aí uma boa tarde, ok, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima.